Bom dia, bom dia. Como diria Humberto, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje nós vamos trabalhar finalmente com os geradores reais, tá bom? Nós vamos trabalhar com o que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Porque até agora a gente estava fingindo que todos os geradores eram ideais. Isso significa o quê? O que é ideal, né? A palavra ideal vem lá do mundo das ideias. Então é algo que não é real. Né? Vou mostrar para vocês um esqueminha que eu fiz aqui para vocês entenderem a diferença nos geradores entre real e ideal. Vocês vão ver como é que funciona isso aí. Então imagina o seguinte, imagina que você tenha um gerador ideal. Significa que toda a energia elétrica, toda a energia que ele te fornece, toda a energia, por exemplo, se for um gerador a óleo diesel, igual esse aqui de baixo, toda a energia retirada da combustão do óleo diesel é convertida em energia elétrica. Bom dia, Vitor. Bom dia, galera. Então, olha só. Entra 100% de algum tipo de energia e sai 100% de energia elétrica. Isso era o que a gente estava trabalhando, né? Até a aula passada. A gente estava fingindo que todo gerador era ideal. Entrava 100% de energia solar, saía 100% de energia térmica. Entrava 100% de energia química, saía 100% de energia elétrica. E assim por diante. Mas o que acontece na realidade não é isso. Vocês sabem, né, que toda transformação de energia envolve uma perda. Tudo na vida vai envolver um pouquinho de perda. Qualquer tipo de transformação de energia nunca é com eficiência, com rendimento de 100%. Então, o que acontece na realidade não é 100% em 100%. Não, Gisela, nós estamos começando hoje os geradores, tá bom? Geradores reais é hoje. Geradores ideais a gente vem trabalhando desde o começo da nossa eletrodinâmica, viu? A gente sempre estava falando de gerador ideal aí, né? Que era aquele que convertia 100% de energia qualquer, né? Aí tem vários tipos de energia que podem ser convertidas em energia elétrica. O que é que acontece então na realidade? Na realidade, uma pilha, né, igual está aqui, ó, um gerador a óleo diesel, igual está aqui, né, ele pega algum tipo de energia, pode ser, se for pilha, por exemplo, é um gerador, é uma energia química, e aí transforma em energia elétrica. Se for isso aqui, é energia potencial química, depois energia térmica, transformando em energia elétrica. O que que acontece? 100% de energia vai entrar no nosso gerador real, uma parte vai ser convertida em energia elétrica, né? E outra parte vai ser perdida. Então aqui é uma energia que a gente fala que é uma energia degradada, é uma energia dissipada, é uma energia que você não consegue aproveitar. Essa ideia dos geradores reais aparece também lá nas máquinas térmicas, né? O que é uma máquina térmica? É aquele objeto, aquele sistema que converte calor em trabalho. Uma máquina térmica ideal converteria todo o calor em trabalho. Só que isso não existe. Uma máquina térmica real, ela converte uma parte em trabalho e perde uma parte da energia. Sempre vai haver uma certa energia dissipada. Em termos de física, tá? Como é que a gente coloca isso aqui, ó? Um gerador ideal, toda a potência dele, então a potência total dele, potência é energia por tempo. Toda a energia que ele recebe ao longo de um certo período de tempo é convertida em uma potência útil. Então, quando o gerador é ideal, a potência total, PT, potência total, é igual à nossa potência útil. 100% entra, 100% sai. Isso é um gerador ideal, que a gente estava fazendo isso aqui o tempo todo, sem nem pensar nisso. Mas o que acontece na realidade? A potência total do gerador, ela não é igual à potência útil. Ela é uma parte como potência útil, é aquilo que você consegue utilizar na forma de energia elétrica, mas você também tem uma potência dissipada. Uma parte da sua energia, uma parte da sua potência é dissipada.
Então, enquanto o gerador ideal você tem essa relação, num gerador real você tem essa relação aqui, ó. A potência total é igual à potência útil mais uma parcelazinha, que é a potência dissipada. Você gostaria, todo mundo gostaria, todo engenheiro gostaria de produzir, de criar um gerador que fosse um gerador ideal. Mas como o próprio nome diz, aquilo que é ideal não existe. Existe, está lá no mundo das ideias. O que nós temos sempre são geradores reais. Qual que é o grande desafio da engenharia? Produzir geradores com a menor parcela de energia dissipada. Quanto menor for essa parcela de energia dissipada, melhor. Correto? Então, os engenheiros aí, eles trabalham para diminuir essa porção aqui. Eu coloquei alguns números aqui só de exemplo. 100% entra, 80% você consegue utilizar, 20% não. Então, isso aqui seria um gerador que teria 80% de eficiência, porque você perde 20%, certo? Eficiência, rendimento, mesma coisa, tá? Então, se você for ser engenheiro, seu grande desafio vai ser produzir geradores, tanto faz ser gerador elétrico, ou se é uma máquina térmica, qualquer máquina, você quer que ela tenha a maior eficiência, o maior rendimento possível. A potência útil, o ideal seria que ela fosse igual a 100%, mas não vai acontecer, né, aqui no nosso mundo concreto, tá bom? E como, então, vocês entenderam o raciocínio aí? O que é um gerador real? É aquele que perde um pouco de energia, que contém uma certa energia, uma potência dissipada, uma parcela da energia degradada. Você não consegue utilizar ela nunca mais, certo? Você pode até tentar utilizar essa energia dissipada para alimentar outro gerador e tal, mas aí ela vai se perder também um pouquinho, tá? Então, sempre que alguém falar assim, eu consegui uma máquina aqui com 100% de rendimento, não vai acontecer, tá? Não existe. Então, como é que a gente pensa nisso aqui no nosso cotidiano? Imagina uma pilha, né? A pilha, ela possui um polo positivo, que é essa pontinha dela aqui, né? E o polo negativo. A gente sabe que a pilha, ela nunca vai fornecer o que está escrito nela. Como assim, Abud? Se você comprar uma pilha hoje, agora, lá sei lá, na Araújo, você vai vir que vai ver assim, ó, vai estar escrito nela assim, essa pilha tem 1,5 volt. Essas pilhas todas que se compram em farmácia e tal, elas têm 1,5 volt. Porém, se você pegar um voltímetro, tirei ela do saquinho, tá? Tirei ela da embalagem. Vou pegar ela do voltímetro, vou ligar um voltímetro nela. Eu vou ver que esse voltímetro não vai marcar 1,5. Mesmo que eu ligue o voltímetro na pilha, ele nunca vai marcar 1,5, ele vai estar marcando tipo assim 1,49 volts. Não, me enganaram, vou mandar trocar. Você pode fazer isso 1 milhão de vezes, nunca vai estar igual. Por quê? Porque não existe conversão de energia igual a 100%. Tá? Nenhum gerador vai fazer isso. Mesmo a pilha novinha nunca foi usada. Por quê? Porque ela tem que converter, e aí vocês trabalham com pilha com o Aurélio, com o Anderson, com os professores de química. Através de um processo de oxirredução, ela converte energia potencial química em energia elétrica. E esse processo de conversão de energia constitui um gerador real. Então, sempre vai haver uma perda de energia. Se nós pensarmos, então, em termos de eletrodinâmica, que é o que a gente está trabalhando agora, né, o que ela deveria nos fornecer, o que vem escrito no fabricante, o que vem escrito na embalagem, a gente chama de força eletromotriz. Vou escrever para vocês, tá? Isso que está escrito na pilha, que ela deveria fornecer, se ela fosse um gerador real, é a nossa força eletromotriz. Então, isso aqui, ó, é a nossa FEM, tá bom? Força eletromotriz. É o que deveria fornecer para a gente. E isso aqui, o que ela realmente fornece, é a nossa tensão ou a nossa DDP.
Ah, mas antes você não tinha falado de FEM, Abud. Antes você estava falando só de DDP o tempo todo. É, porque os geradores eram ideais. Não havia perda de energia. Tudo que estava escrito, a gente fingia que recebia. Agora não. Olha só, se o gerador for ideal, desculpa, força eletromotriz, DDP, é a mesma coisa. Só que quando o gerador é real, a DDP, que é aquilo que você recebe, é aquilo que você tem para utilizar, sempre vai ser menor que a força eletromotriz. Por isso nós precisamos de símbolos diferentes. A força eletromotriz, ela vai ser representada por uma letra grega chamada epsilon, que parece muito com o E, então a gente acaba falando que é o E. E a DDP é a nossa letrinha U que a gente vem utilizando o tempo todo, certo? Então, olha só, quando o gerador é real igual a essa pilha, vocês estão percebendo que a DDP vai ser sempre menor que a força eletromotriz, não é nem menor ou igual, não, é menor, tá? Isso significa que o nosso gerador é real. Você nunca vai utilizar, DDP é aquilo que você tem para utilizar. Você nunca vai conseguir utilizar tudo que a pilha deveria te fornecer, porque você sempre está preso aqui nessa perda de energia. Ah, e de onde que vem essa perda de energia? Bom, dentro da pilha tem um condutor de grafite, tem um anodo, tem um catodo, ou ânodo e cátodo, não sei como é que vocês pronunciam, tanto faz, tá? E esses materiais, eles possuem resistência elétrica. A gente brinca, a gente finge que a resistência elétrica de um circuito, de um fio que liga uma lâmpada ao gerador, a gente estava fingindo que era tudo ideal, que era resistência elétrica nula. A pilha esquenta, né? A pilha esquenta. Todas essa resistência que não deveria estar ali, essa transformação de energia elétrica em calor, tudo isso faz parte da energia dissipada que eu não vou conseguir utilizar. Então é como se a pilha consumisse parte da energia que ela produz antes de te dar. É como se fosse aquele churrasqueiro que você nunca, quem faz churrasco aí, quem vai para churrasco, sabe que a carne que chega na mesa nunca é igual à carne que o cara assou lá, porque o churrasqueiro sempre come um pedaço, né? Pensa nessa brincadeira aí. Então a pilha nunca vai te fornecer toda a energia, toda a voltagem. Uma parte da voltagem vai ser consumida pela própria pilha, tá? Então, agora presta muita atenção no que eu vou falar, porque muito aluno confunde isso. Nós simbolizamos essa perda de energia com uma resistência interna. A gente finge, a gente simboliza, a gente brinca que tem uma resistência dentro de todo o gerador. O que não é verdade, é só uma simbologia. Essa resistência interna do gerador serve para representar as perdas de energia que acontecem dentro do próprio gerador antes de chegar no circuito que você quer utilizar. Então é como se fosse assim, ó. Aqui eu coloquei um gerador a óleo diesel, né? Se esse gerador a óleo diesel fosse pensado como um gerador ideal, né? Ideal. Como que a gente representaria ele? Assim, ó. Certo? E aí você ligaria o seu circuito elétrico nos terminais A e B do gerador. E aí você poderia até colocar aqui uma letrinha U, porque quando o gerador é ideal, a força eletromotriz e a voltagem são iguais. Não existe perda de energia antes de chegar no circuito. Se esse gerador for pensado como um gerador real, eu não posso escrever assim. Eu vou escrever da seguinte forma. Eu vou representar as perdas de energia, com uma resistência interna ao gerador, que a gente simboliza com uma letrinha R minúscula. Essa resistência elétrica não está aqui. Ela é uma representação, tá? Que serve para quê? Isso aqui representa a energia dissipada, a energia que eu perco,
a energia que eu não consigo utilizar quando eu ligar o meu circuito elétrico entre os terminais A e B. Antes de eu fazer conta, antes de eu mostrar equações e tal, vocês entenderam o conceito da coisa? Vocês têm alguma dúvida com relação ao que eu falei aqui nessa primeira tela? Gisela perguntando, então essa resistência não entra nas contas que fazíamos antes? Entra. Eu estou falando que ela não existe, ela é colocada ali para representar uma coisa, uma perda de energia antes de ir para o circuito, mas ela é matemática, ela é um artifício matemático que a gente usa. Se você abrir uma pilha, você não vai achar nenhuma resistência lá dentro, entendeu? A gente coloca ela no nosso esquema, a gente adiciona ela às contas para brincar, para simbolizar a perda de energia. A Laura perguntando assim, a DDP é o que chega para nós, né? E a força eletromotriz é o que deveria chegar, se não houvesse perda de energia. Vamos analisá-la como em série com as outras ou em paralelo? Calma, tá? Então, assim, a DDP é o que a gente consegue utilizar, vou mostrar na próxima tela, e a força eletromotriz é o que a gente utilizaria se o gerador fosse ideal. Tranquilo? Então vamos lá para a nossa próxima tela. Vou salvar aqui para vocês. Já 18. Então funciona mais ou menos assim, ó. Vamos pegar aqui, ó. Isso aqui é um gerador real. Tá vendo que ele tem uma força eletromotriz e tem uma certa resistência interna? Vamos fazer o seguinte, vamos fingir que essa força eletromotriz ela vale 12 volts. Se não tivesse resistência interna, se isso aqui valesse zero, se fosse assim, ó, seria um gerador ideal, a gente utilizaria normalmente, mas não é, né? O que que acontece? Como é que eu vou descobrir quanto vale essa resistência interna do gerador? Imagina que aqui nesse gerador, isso aqui pode ser uma pilha, pode ser qualquer tipo de gerador. Imagina que nos terminais desse gerador eu ligue uma lâmpada, tá bom? Esse aqui é o símbolozinho de lâmpada, 12, né? Tá? E eu saiba quanto vale a resistência da lâmpada. Imagina que eu ligue uma lâmpada de 2 ohms, certo? Se não tivesse resistência interna, a gente já viu que isso aqui seria um circuito simples, né? E todos os 12 volts seriam utilizados pela lâmpada, né? Então, olha só, a força eletromotriz é 12 volts. Isso aqui é o que vamos escrever, deveria chegar à lâmpada. Aí, beleza, eu sei quanto vale a resistência da lâmpada e tal. Chego lá e coloco um voltímetro aqui. Voltímetro que mede voltagem, a gente já viu, a gente liga em paralelo. Imagina que quando eu ligo o voltímetro a essa lâmpada, tá vendo que os terminais, eles medem o que está acontecendo entre os terminais, né? Aí o voltímetro me indica 10 volts. Estranho, né? Vamos fingir que isso é uma pilha. Acabei de comprar essa pilha, deveria chegar a 12, mas está chegando só 10. Por quê? Porque dos 12, o gerador consome, ele mesmo está consumindo 2 volts. Ele deveria me entregar 12, mas ele está me entregando só 10. Significa que ele está consumindo 12. Então, está consumindo 2, desculpa. Então, a DDP entre os terminais do gerador, entre os pontos A e B, a DDP que vai para o meu circuito é 10 volts. É o que chega à lâmpada. Tá vendo? Essa é a ideia.
Então, deveria chegar a 12, mas chega só 10. Como é que você sabe que chegou só 10? Eu medi no voltímetro aqui. Então, significa que o gerador está consumindo 2. Certo? Qual que é o rendimento desse gerador, se eu quisesse medir? Ó, 12 é 100%. 10 é X. Faz uma continha rápida aqui, ó. 12 volts é 100%. 10 volts é X. Quanto que dá? 83%. Então, esse gerador tem um rendimento de 83%. É uma maneira de calcular. Entenderam aí agora? A Laura perguntou, entendeu a diferença entre força eletromotriz e DDP quando a gente trabalha com o circuito real? Beleza, então. Gisela, ficou claro, então? Para que serve essa resistência interna? É só uma simbologia. Eu posso calcular o valor dessa resistência interna? Posso. Posso sim. Quer ver? Ó? Como que eu faria o cálculo dessa resistência interna? Nesse circuito, nesse que eu acabei de bolar, a resistência interna está em série com a outra resistência, não está? Eu posso usar leis de Kirchhoff, eu posso usar U igual a RI, né? Por exemplo, qual que é a resistência equivalente desse circuito aqui, ó? Posso pensar da seguinte forma. O Rzinho mais 2. Está em série, né? Da maneira como eu desenhei, está em série. Tá? E eu sei que a DDP aqui, ou a DDP no circuito todo, tem que ser 12 volts. Todo. Tá? Aí eu vou caminhar aqui, ó. Vitória, tem algum nó no meu circuito? A Vitória perguntou por que está em série. Lembra que voltímetro não conta, né? Tem algum nó no meu circuito, Vitória? Não, né? Ó, a corrente elétrica sai do meu gerador. Sai do meu gerador e volta ao gerador sem se dividir hora nenhuma. Então é em série, não é? Sim ou não? Conseguiu ver aí? Beleza. Então olha só. O total do meu circuito é 12. A resistência equivalente é Rzinho mais 2. Né? E a corrente eu não sei quanto vai. Mas eu posso olhar aqui, ó. Rzinho vezes I vale... Abud, Oi? Pergunte. por que é R mais 2? Qual que é a resistência total do meu circuito? Toda. Não sei quanto vale isso, mas eu sei que ele está em série com isso, não sei? Aham. Entendeu agora? Porque é em série, né? A gente está somando as resistências. Quanto que vale a DDP aqui, ó? Rzinho vezes I. Vale 2, não vale? Faz a distributiva na equação de cima. Estou mostrando só uma maneira de você calcular a resistência equivalente. Depois eu vou mostrar a resistência interna. Rzinho vezes I mais 2I. Quanto que vale a Rzinho vezes I? 2. Então fica 12 igual a 2 mais 2I. Passo 2 subtraindo, fica 10 igual a 2I. O I vale 5 amperes. Isso é uma maneira. Depois eu vou mostrar a maneira sem primeira lei de Ohm, a maneira que a gente fala que é a equação do gerador. Tá bom? Então aqui o I deu 5. Aí eu volto lá em cima. Rzinho vezes I igual a 2. Rzinho vezes 5 igual a 2. Então Rzinho é 2 quintos. 2 quintos é 0,4 ohms. Pronto. A resistência elétrica interna
desse gerador poderia ser simbolizada como 0,4 ohms. Tá? É uma maneira. Você vai fingir que o seu circuito elétrico do gerador é em série, que a resistência elétrica interna do seu gerador real está em série com o resto do circuito e fazer as contas como se você nem soubesse que existe a equação do gerador, que eu vou mostrar na próxima tela. Tá? Você finge que ela está em série, resolve normal, com tudo que a gente aprendeu nas aulas passadas. Tá? Então, é uma maneira. É um atalho. Mas aí existe também a equação do gerador que exercícios vão trazer para a gente. O que é essa resistência interna? Ela está ali para simbolizar a perda de energia. Ela não está lá. Eu vou falar isso 200 vezes. Porque tem aluno que acha que vai abrir o gerador, isso da faculdade. Quando eu trabalhava no laboratório de demonstração lá na UFMG, o menino abria o gerador lá, o calor abriu o gerador, que a gente abria para eles ver, né, todos os componentes do circuito. Ué, cadê a resistência interna? Não, não tem. A resistência interna, ela é uma simbologia para os fios, para tudo ali. Para o barulho que o gerador faz, para o aquecimento que ele faz. Tudo isso são perdas de energia. Tá? E o que significa, por exemplo, uma pilha ficar mais velha? Isso. É uma maneira que você resolve, Laura. A Laura perguntou se nesse caso, esse Rzinho, a gente considera como um resistor normal. Você pode resolver. Todo exercício de gerador real, você pode resolver igual eu resolvi aqui, fingindo que essa resistência interna é um a mais no circuito. Tá? Mas o problema é que tem exercícios de geradores reais que trazem a equação do gerador para a gente. Então a gente tem que saber o que ela é. Próxima tela eu vou mostrar. Alguém abriu o microfone para perguntar? Pode perguntar. Sim, sou eu. Só me relembre, por favor. Amperímetro eu vou usar sempre em série e o voltímetro é em paralelo, né? Isso mesmo. Amperímetro é em série para medir corrente e voltímetro em paralelo para medir voltagem DDP. Não tem um caso que é o inverso? Não. Nunca. E se você ligar inverso, você ferra seu circuito. Tá, obrigado. Tá bom? Imagina o seguinte, o que seria uma pilha usada? Um gerador velho. Quando uma pilha vai ficando usada, né, imagina que uma pilha de 1,5 volt. A pilha usada, ou o gerador que está ficando velho, é aquela coisa que está te fornecendo pouca energia, pouca DDP em relação à força eletromotriz. A pilha usada, a pilha nova, ela tem uma força eletromotriz igual a 1,5 e ela te fornece uma DDP, o AB, né, próxima da força eletromotriz. Isso aqui é quando ela é nova. Então, se você ligar a pilha nova, tem aqui 1,5 volt. Você vai olhar lá a sua lâmpada, o que você está ligando na pilha, está recebendo lá 1,49 volts, tá vendo? Está próximo. Isso é quando a pilha é nova. Então, a DDP entre os terminais do gerador, aquilo que você consegue utilizar, está bem próximo da força eletromotriz, quando ela é nova. O que é uma pilha velha? Um gerador velho, uma pilha usada. É aquela pilha que vai fornecer um valor muito baixo. A DDP UAB é muito menor que a força eletromotriz. Isso aqui existe, tá, gente? Quando você coloca 2 sinais de menor, significa muito menor. Eu não inventei isso, não. Tem livro de física, tem tudo quanto é lugar. Então, se um dia vocês virem isso aqui, 2 sinais de menor, 2 sinais de maior, significa muito menor ou muito maior. O que é uma pilha velha? É aquela pilha que, em vez de te fornecer um valor próximo à força eletromotriz, vai estar te fornecendo assim, sei lá, a força eletromotriz é 1,5, mas está te fornecendo 0,2. Então aí é velha. Tá ruim. Uai, mas espera aí. Eu achei que a pilha velha era aquela que a força eletromotriz vai diminuindo. Não. A força eletromotriz é fixa. Ela é um parâmetro para você seguir. É aquilo que a pilha deveria fornecer. À medida que ela vai ficando velha, a força eletromotriz não muda, não. O que muda é o que vai chegando para você. Então, força eletromotriz é fixa. A pilha nova está bem próximo, o que você consegue utilizar. E à medida que você vai utilizando ela, a DDP, aquilo que chega para você, vai diminuindo. Ou seja,
à medida que você vai utilizando uma pilha, a gente simboliza que a resistência interna aumenta com o uso. Aumenta com o uso. Para simbolizar essa diminuição no que chega para você. Ah, mas por que então que a pilha vai ficando velha? Agora falando de química. Porque é um processo de oxirredução. Uma parte oxida, outra parte reduz. Né? Então você tem movimentação de matéria, lá dentro da pilha uma hora acaba. O que tem para oxidar acaba. E aí ela vai te fornecendo cada vez menos energia. Tá? Então, o gerador que está velho e tal, a gente simboliza que acontece um aumento da resistência interna, o que faz com que exista uma diminuição na DDP que chega para você. Geradores com resistência interna alta são ruins. Então, quando a resistência interna é alta, o negócio tem um baixo rendimento. Uma resistência interna baixa significa um alto rendimento. Certo? Entenderam aí o raciocínio? Falando só, por enquanto, de conceitos. Hora nenhuma eu estou colocando aqui fórmula, fazendo conta, porque muito aluno se equivoca achando que física é só conta. Física também envolve conceito pra caramba. Sim, Gisela, eles vão ficando ruins com o tempo porque eles vão oxidando, né? Existe ali dentro, na câmara de combustão, uma movimentação de um pistão que vai atritando com a parede da câmara de combustão e isso vai gerando, né, desgaste. Sim, com certeza. Eles vão ficando ruins com o tempo. A Gisela perguntou se os geradores a óleo diesel também podem ficar ruins com o tempo. Sim. Ô, Abud, só me explica de novo, por que foi usada aquela fórmula? RE igual Qual? a R mais 2? Ah, não. Ali eu estava dando um exemplo de um circuito em série. Cadê? Peraí, é a outra tela. Só um segundo. Finge que isso aqui, esquece gerador real, esquece que eu falei aqui. Se eu te der esse circuito aqui, o Rzinho não está em série com um 2? Sim. Qual que é a resistência equivalente de circuito em série, então? Calçomara. Certo? Por isso que eu escrevi. A resistência equivalente do circuito todo é Rzinho mais 2. Entendi. Eu estou mostrando uma maneira de resolver sem saber nada de gerador. Você finge que está tudo em série, né? Que esse resistor aqui está em série com o resto do circuito. Entendi. Tá? Quando a gente pegar exercício da apostila para resolver, eu vou resolver usando teoria de gerador real, mas eu vou mostrar também como que eu resolveria se eu não soubesse nada de geradores reais. Tá? Eu vou mostrar para vocês as duas maneiras de resolver. Né? Sempre a gente tem que mostrar mais para o aluno, para ele ficar mais craque. Tranquilo? Então vamos pegar aqui a equação do gerador. Qual que é a ideia do gerador, então? Quando ele é ideal, aquele que não existe, a potência total dele é igual à potência útil do gerador. Isso é um gerador ideal. Só que nós estamos trabalhando com geradores reais. Então, quando um gerador é real, a potência total é igual à potência útil mais a potência dissipada. Mais aquilo que eu perco. Certo? Falando em potência, como é que a gente calcula potência na eletricidade? Bom, posso calcular como U vezes I. Posso calcular como R vezes I ao quadrado. Posso calcular como U ao quadrado sobre R. Preciso de uma fórmula nova. Porque agora a gente introduziu um novo conceito, chamado força eletromotriz. A potência total do meu gerador, eu vou calcular como a força eletromotriz dele vezes a corrente. Não é U vezes I. Quando é potência total, é a força eletromotriz vezes o I. Por quê? É aquilo que eu deveria receber sempre, né? Tá? A potência útil, essa aqui, ó, útil, tá?
ela vai ser calculada como U vezes I. Por que a gente não tinha falado nisso antes? Porque antigamente era ideal. Potência útil era igual à potência total. Então não fazia diferença. Certo? E a potência dissipada, nós vamos usar a resistência interna. Tá vendo? A resistência interna vezes a corrente ao quadrado. Essas são as fórmulas. Essas fórmulas aqui, elas servem quando o nosso gerador é ideal. E essas equaçõezinhas aqui, elas servem para a gente quando o nosso gerador é real. Por que eu mudei algumas letras? Porque agora a gente tem que adaptar a nossa nova teoria. Certo? Então vamos lá, vamos pegar isso aqui, ó. O que é a potência total de um gerador? É a força eletromotriz dele vezes a corrente. O que é a potência útil de um gerador? É a DDP que chega para mim vezes a corrente. E o que é a potência dissipada em um gerador? É a resistência interna dele, que simboliza a perda de energia, vezes a corrente ao quadrado. Bom, tem I em todos os termos da equação. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dividir todos os termos por I. Quando eu faço isso, vocês aprenderam com o Zé Wilson, com o Bruno, que não muda a minha equação. Aí eu corto I com I com quadrado de I. Vou ficar com força eletromotriz igual a DDP mais RI. A gente só faz uma alteraçãozinha para ficar igual os livros gostam de mostrar para a gente. Eu vou jogar esse termo para o lado de lá. A força eletromotriz menos RI é igual a DDP. Ou, melhor ainda, a DDP, que é o que chega para mim, é igual a força eletromotriz, né? Se fosse ideal, era assim, menos o que é consumido dentro do gerador. Como é que eu gravo fórmula? Como é que as pessoas, os alunos, deveriam gravar as fórmulas de física? Você tem que entender a fórmula. Se você não entender o que ela está dizendo para você, você não vai gravar. Você pode até fazer frases mnemônicas. Vi a avó atrás do tubo, sentado no sofá, vendo TV, meio atrapalhado de tanto tédio. Beleza. Se você não entender a fórmula, você pode falar isso 1 milhão de vezes e não vai saber usar a fórmula. O que essa fórmula diz para mim? O que é U? É a DDP, é o que chega para mim. A DDP é a força eletromotriz menos alguma coisa. Se eu tenho um total menos alguma coisa, sempre chega menos para mim. Então, a DDP é a força eletromotriz, é aquele que deveria chegar, menos o que é consumido em resistência interna. Menos o que é perdido dentro do próprio gerador, por problemas de engenharia, por problemas do mundo real. Atrito, calor, som, aquecimento, né? Tudo isso consome energia e eu não consigo utilizar. Então, essa aqui é a equação do gerador. E de onde ela nasce? Da conservação de energia. Tá? Quando você utiliza conservação de energia, você traz uma equação nova para a nossa área de conhecimento. Né? Então, aqui, vamos escrever aqui o que significa cada coisa, né? E fazer umas anotações. Então, olha só. Budi, então a força eletromotriz seria o DDP real que chega para o meu resistor? Não. A força eletromotriz seria o que chegaria para você se aquele gerador fosse um gerador ideal. Se não houvesse nenhuma perda de energia, o que chegaria para você? A força eletromotriz do gerador. Mas como existe perda de energia, o que chega? O U, a DDP. Então, o que é o I? É a corrente do gerador, a corrente que passa ali no gerador. Né? Como que eu meço essa corrente em amperes? O que é o Rzinho? É a resistência interna do gerador. Como é uma resistência, a gente
mede em ohms. O que é o Ezinho? É a FEM. É a força eletromotriz. O que é a FEM? Vamos escrever aqui, ó. Seria o total que deveria chegar. Para a gente lembrar, né? Pode pensar assim. Total que deveria chegar. Como é que eu meço isso aqui? Eu meço em volts. O que é o U? O U é a DDP. O que é isso? É o que chega. O que deveria chegar, o que realmente chega. Como é que eu meço o U? Também em volts. Entenderam aí o raciocínio? Todo mundo tem alguma dúvida? Entenderam o que eu falei sobre a equação? Ela tem que significar alguma coisa na cabeça de vocês. Senão você não vai gravar. Alguma dúvida aí? Abud, Pode perguntar. eu tô com uma dúvida, é que, por exemplo, se eu tiver em um exercício falando que a potência dissipada é de 80%, eu posso usar alguma dessas formas que eu já tinha antes e depois só fazer uma regrinha de 3 ou daria errado? Pode. Só que você tem que lembrar disso, né? Pode sim. Ah, tá, obrigada. De nada. A Giovana Cardoso pergunta: Abud, se eu tiver vários resistores em série, cada um vai ter uma DDP? É, sim. Não, aquela DDP ali da equação do gerador é a DDP que chega no circuito. Vamos começar devagar. Aí eu já vou te mostrar. Tá? A DDP do circuito como um todo. Vou fazer um primeiro exemplo básico, depois a gente vai evoluindo. Tá? Não, hoje não. Hoje eu começo a acabar a elétrica, Rafaela. Tá? Porque não vou falar tudo de gerador só hoje. A próxima aula eu vou finalizar a teoria de gerador e começar a resolver exercício. Então, provavelmente, daqui 2 aulas eu acabo essa parte de elétrica. Tá bom? Depois a gente começa magnetismo. Eu estou indo bem mais devagar do que eu costumo andar, porque né, a gente tem bastante tempo agora. Beleza. Então, vamos usar um exemplo aqui. Vocês vão sair craques, gente. Vocês vão sair engenheiros elétricos, basicamente, aqui do nosso curso. Garanto para vocês. Essa parte aqui é a parte que eu mais domino da física. E vocês podem perguntar o que vocês quiserem aí, que se eu não souber na hora, eu vou pesquisar e falo para vocês. Ed, eu mando as telas sim, sem problema. Tá? Então, vamos colocar aqui um gerador. Deixa eu colocar de preto. Aqui, ó. Imagina que eu tenho um gerador. E como é que você vai saber que o gerador é real? Porque sempre vai ter uma resistênciazinha interna aqui, né? Então, vamos colocar aqui um gerador de força eletromotriz 12 volts. E uma resistência interna, eu vou colocar ela de 2 ohms, tá? Esse é o nosso gerador real. Qual que é a equação desse gerador? Independentemente do circuito que você vai ligar nele. A equação desse gerador é essa aqui, ó. Você vai pegar U é igual a Epsilon menos RI. Epsilon é o nome da letra, né? Força eletromotriz menos RI. A DDP entre os pontos AB, não precisa ser necessariamente AB, pode ser CD, pode ser XY, Antônio José, tanto faz, tá? É a força eletromotriz menos a resistência interna vezes o I. Essa é a equação desse gerador. Todo gerador real tem a sua equaçãozinha, tá vendo? Essa é a equação desse gerador. O que ela significa? Aí eu vou mostrar para vocês. Eu vou ligar coisas diferentes nesse gerador, só para vocês entenderem. Vou diminuir ele e vou dar alguns exemplos aqui. Ficou bem pequenininho. Aqui, ó. Imagina que eu pegue esse gerador e ligue nele uma lâmpadazinha. Lâmpada é bom porque é fácil de desenhar. Pronto.
liguei nele uma lâmpada. E vamos supor que essa lâmpada ela é um resistor de 4 ohms. Tá? Beleza, o que eu faço com isso? Bom, se o exercício te forçar a usar a equação do gerador, agora nós vamos usar. Depois eu mostro como é que resolve isso aí. O que você vai fazer? Bom, eu sei a equação do gerador. Eu sei que esse gerador aqui, a equação dele é essa aqui. O que eu liguei entre os pontos A e B? A resistência equivalente entre os pontos A e B é 4 ohms. Concorda? Olha só entre os pontos A e B aqui, ó. Esquece o gerador, ok? O que eu liguei entre os pontos A e B vale 4 ohms. E de acordo com a primeira lei de Ohm, eu sei que a DDP entre os pontos A e B é igual a resistência entre os pontos A e B vezes a corrente. Estão acompanhando o raciocínio? Primeira lei de Ohm que a gente aprendeu lá. Então eu sei que as DDPs entre o ponto A e B é igual a 4 vezes I. Nossa, Bud, mas vai ficar muito mais difícil trabalhar assim. Mas é porque tem alguns exercícios que vão te forçar a trabalhar assim. Então aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou substituir isso nisso. Olha só. O AB é igual a 4i. E o AB é 12 menos 2i. Certo? E aí eu Abud, consigo. Oi. esse 4 ohms que você colocou aí é continuação do primeiro exercício? Tipo, Não, não eu estou coube esse inventando outro. cocô? Eu peguei um gerador qualquer e falei assim, ó, vamos ligar nele um resistor de 4 ohms. Ah, tá. Tá bom. Tá? Qualquer um. Poderia ter ligado um de 10, um de 6. Tá bom? Então, eu peguei o meu gerador e liguei nele um resistor de 4 ohms. Poderia ser um de 6, um de 8, tanto faz. Quando eu ligo um resistor de 4 ohms no meu gerador, qual é a corrente que eu vou receber? 6I igual a 12, I é igual a 2 amperes. Então, ao ligar um resistor de 4 ohms no meu gerador, o meu gerador começa a fornecer uma corrente de 2 amperes. Acabei de descobrir aqui, ó, tá vendo? Isso significa o quê? Significa, por exemplo, que a DDP que vai passar para o meu circuito é 12, olha a equação do gerador, menos 2i. Quanto que vale o i? Vale 2. Então, significa que para o meu circuito vão sobrar 8 volts somente. Do total de 12, quanto que sobrou para a minha lâmpada? 8 volts. Então significa que aqui eu perdi quanto? Se o total é 12 e sobrou para o meu circuito 8, quanto foi consumido aqui? 4. A força eletromotriz era 12, mas só veio 8 para o meu circuito. Por quê? Porque a resistência interna consumiu 4. Tá vendo? Então eu poderia calcular. Eu vou finalizar agora, tá, gente? Calma só um segundo. Quanto que seria a potência total do meu gerador? Eu calculo como? Força eletromotriz vezes I. Eu vou relembrar esse exercício, esse exemplo na próxima aula, e eu vou dar mais exemplos para a gente finalizar a parte de geradores, tá? A potência total é a força eletromotriz vezes a corrente. Corrente a gente calculou igualando essas duas coisas, né? Então a potência total seria de 24 watts. Quanto que é a potência útil? É a DDP, que chega para o meu circuito, vezes a corrente. Quanto que é isso? Bom, a DDP do meu circuito é 8 volts. Então, a potência útil é 16 watts. E como que eu calculo a potência dissipada? Resistência interna vezes a corrente ao quadrado. Potência dissipada, então, é 2, resistência interna, vezes a corrente ao quadrado. Corrente é 2.
Então, a potência dissipada é 2 vezes 4, 8 watts. Compara aqui para vocês verem, ó. Potência total é sempre igual à potência útil dividido mais, né, a potência dissipada. Laura perguntando. Eu escrevi a equação do gerador. Aí eu falei assim, Laura, suponha que você ligue a esse gerador uma lâmpada com resistência de 4 ohms. O que vai acontecer? A resistência elétrica entre os pontos do circuito, entre os pontos A e B, então, ó, a resistência elétrica desse ponto até esse ponto, ó, tá? Isso aqui é o nosso gerador, então esquece o gerador. Geralmente o exercício até vem assim, ó, vem tipo pontilhado assim, ó, para você entender que isso aqui, ó, é o seu gerador. O resto é o circuito. Qual que é a resistência elétrica do circuito? 4. De acordo com a primeira lei de Ohm, a ADDP de um circuito é igual à resistência do circuito vezes a corrente. Ok? A resistência do circuito é 4. Então, a ADDP do circuito é igual a 4 vezes I. Agora, compara essas duas coisas. A ADDP do circuito é igual a isso. E a ADDP do circuito é igual a 4I. O que eu fiz? Substituir. Virou o quê? 4I, né? É igual a 12 menos 2I. Aí eu descobri que a corrente que o gerador me fornece é 2 amperes. Se o gerador fornece 2 amperes, e eu tinha U igual a 4 vezes I, qual que é a ADDP do circuito? 8. Agora presta atenção. Se o circuito consome 8 e o total é 12, quanto que o próprio gerador consome? 4. E a partir disso eu fui calculando as potências total, dissipada e útil. Por que, Vitória? Agora eu estou usando a teoria dos geradores. O que eu fiz no primeiro exemplo foi mostrar para vocês que dá para resolver sem teoria dos geradores. Lembra que eu falei? Aqui eu estou usando a teoria dos geradores. São duas maneiras de resolver e você pode escolher qual que você quer resolver, qual que você quer utilizar. Tá bom? Entendeu, Vitória? Essa teoria dos geradores é a junção de tudo, então, na verdade, né? É a junção de tudo. Tudo, por isso que eu deixei ela por último, né? Para a gente fechar tudo do circuito. Isso aqui é tudo, tudo, tudo. Qual que eu uso? A que você quiser. É como se você tivesse duas ferramentas. Você tem um parafuso para apertar. Você pode apertar ele com uma chave de fenda ou com uma chave Phillips, a que você achar melhor, né? Vai do seu gosto. Você pode usar uma chave Phillips ou você pode usar uma parafusadeira. Então você escolhe qual ferramenta usar. Agora, se você sabe teoria de geradores, vai ficar mais fácil para você resolver as coisas depois. Tá bom? Na próxima aula a gente continua, eu vou dar mais exemplos. Vocês dão uma lida também na apostila, tá? Vai anotando as dúvidas. Na próxima aula a gente manda ver aqui. Tem mais alguma dúvida aí? Não, Vitória. Porque a Vitória perguntou, resistência equivalente é só no outro caso? Não, porque às vezes dentro do seu circuito você vai ter várias resistências. Então você vai ter que calcular a resistência equivalente do circuito. Tá bom? Imagina que aqui eu tivesse ligado duas resistências em paralelo. Eu teria que fazer o valor delas primeiro, para depois calcular o resto. Tá bom? De nada, gente. Até mais para vocês. Próxima aula a gente continua. Não fiquem acanhados de perguntar, pode perguntar. Minha função é responder, é tirar suas dúvidas. Quanto mais perguntas, melhor para a nossa aula. Tá bom? De nada, Rafa. Até mais. Tchau para vocês, gente.